Muito obrigado, muito obrigado. Caminhada da Prosperidade 2026 é o estudo do livro da Sutra Sagrada. É um grupo de estudo que eu criei com o objetivo de divulgar o ensinamento do Seicho Noe, do professor Masaharu Taniguchi. O que é Sutra Sagrada? Sutra Sagrada é um resumo, a essência da verdade da vida do ensinamento da Seicho Noe. Para que serve conhecer a essência da verdade da vida? É para transformar a realidade filosófica em uma realidade material, melhorar a qualidade da vida, ser feliz. Este ano, 2026, é o 5º ano da Caminhada da Prosperidade. Nós já estudamos estes livros: A Humanidade Isenta do Pecado, Comande Sua Vida com o Poder da Mente, o livro Sermão da Montanha, e este ano estamos concluindo o estudo da Sutra Sagrada. Caminhada da Prosperidade é um grupo de estudo, não é curso de prosperidade no sentido de ganhar dinheiro, não que seja proibido ganhar e não que não possa ganhar dinheiro também. Mas não é um curso para ensinar a programar o consciente para atrair dinheiro, ficar rico. Se fosse tão fácil ganhar dinheiro, ficar rico, bastando só programar o subconsciente, era muito fácil. Então vem a pergunta: e o poder do subconsciente é mentira, é exagero? Não, o subconsciente tem seu poder. Pode estar exagerando em alguns cursos por aí, algumas pessoas exageram. O subconsciente é agente de criação, mas para que ela execute perfeitamente as ordens dadas, não pode estar cheio de sujeira mental ou receber ordens erradas. Tem duas questões. O subconsciente tem que estar puro, purificado, e também ela tem que receber a ordem correta. Subconsciente, ela simplesmente executa a ordem que recebeu. Como dar ordem? Como dar ordem correta? Essas são as questões principais. A Seicho Noe diz assim: Deus se revela através da nossa mente subconsciente. Para que Deus se revele na nossa vida, o nosso subconsciente deve refletir a mente de Deus, isto é, deve estar sem sujeiras para sintonizar e reproduzir perfeitamente a voz de Deus. O subconsciente seria como o aparelho receptor de rádio. Ela tem que sintonizar direito para reproduzir o programa que está sendo transmitido corretamente. E é exatamente essa mesma analogia que funciona na nossa mente. Eu preciso fazer que a minha mente subconsciente sintonize com a mente de Deus, capte as ordens de Deus e manifeste por meio da palavra e dar o comando correto para que ela execute perfeitamente. Por isso, o livro Comande a Sua Vida com o Poder da Sua Mente é mente, com M maiúsculo, não é? Comande sua vida com o poder da sua mente. Entende-se por mente a mente subconsciente ou a mente consciente, subconsciente junto. Mas ela não tem todo esse poder. Se tivesse, seria fácil. Era questão de programar o subconsciente para atrair o dinheiro. Mas eu duvido que tenha alguém que tenha ficado rico programando a mente. É poder da mente. Comande a sua vida com o poder da mente de Deus. Ou seja, eu preciso refletir a mente de Deus, ou como Jesus Cristo ensinou, fazer a sua vontade na terra como no céu, lá da mente de Deus. Sua vontade como no céu é a realidade filosófica, a realidade espiritual. Realidade, pensamentos filosóficos, isso já é bem antigo. Platão, em 400 anos antes de Cristo, postulou a existência de um mundo inteligível de ideias perfeitas e imutáveis
e o mundo que percebemos pelo sentido apenas uma cópia imperfeita e transitória dessas ideias. Platão estava correto em que existe um mundo de ideias perfeitas e imutáveis, mas só essa questão, o mundo não é uma cópia imperfeita. Aristóteles evoluiu um pouco, Aristóteles foi discípulo de Platão, e ele, diferente de Platão, que via a realidade como uma cópia do mundo das ideias, Aristóteles acreditava que verdade e essência das coisas pode ser encontrada na natureza e nas experiências sensíveis, ou seja, a realidade já está aqui dentro de nós. É uma verdade, mas no fundo ela se completa juntando a ideia inicial da existência da ideia perfeita, e que isso se projeta de forma também perfeita aqui no mundo terreno. O Hegel foi um filósofo alemão já mais recente, em 1800. A realidade é um processo dinâmico e racional, não algo estático ou dado. É um movimento contínuo de desenvolvimento através da dialética, onde o real e o racional se interligam e se realizam mutuamente. Isso é bem mais próximo da ideia do professor Masaru Taniguchi, mas definiu filosoficamente, mas não ensinou como traduzir, como trazer para o mundo material essa realidade espiritual, essa realidade filosófica. O professor Masaru Taniguchi trouxe uma ideia avançada que realmente transforma a realidade filosófica em realidade material. Para Seiichi Onoye, realidade é tudo que existe verdadeiramente, e que a realidade é a expressão de Deus, ou seja, a criação de Deus, da vida, do amor e da sabedoria, e sendo Deus o bem, só existe o bem. Se a gente traçar uma linha aqui do agora, daqui para cima é a linha do tempo que, vamos dizer, que avança, e aqui é a linha do tempo que se afasta, é hoje, ontem, uma semana atrás, 10 dias atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. E esse é o mundo perceptível, nós só percebemos depois que aconteceu. Acima, então, esse é o mundo de Deus, mundo da criação de Deus, da mente do universo, que é a realidade, que também pode ser chamado como céu, reino de Deus, na Seiichi Onoye chamamos de Jiso, que é todas as coisas criadas no Gênesis 1. E aqui está o homem criado à sua imagem e semelhança. Viver essa verdade, esse caminho, quando você vive o caminho, vive a perfeição do Filho de Deus, vive a vida de Deus. Como fazer isso? Aqui abaixo, então, está o mundo terreno. Aqui seria o céu, aqui a terra, o mundo fenomênico, do Gênesis 2, onde Senhor Deus criou o homem em pó da terra. Tem duas criações. Quando primeira vez eu fiquei sabendo disso, já estava no primário, falaram isso, eu estranhei, que Deus mais doido, cria duas vezes, para que cria duas vezes, né? Cria homem a sua imagem e semelhança, e daqui a pouco cria homem pó da terra. Na minha criança, se pensei, mas que Deus burro, né? Por que não faz só uma criação, faz duas criações? Depois quando eu li o livro da Seiichi Onoye, realmente eu entendi qual o sentido dessas criações. Está falando na criação da realidade, e aqui está falando na criação da realidade material. Aqui está a matéria, o corpo. Quando fala matéria, na Seiichi Onoye, está se referindo muito ao corpo e ao ambiente que nós vivemos. Não matéria no sentido da Lua, Vênus, Netuno. Não é isso. Não é essa matéria. Essa matéria, esse universo foi criado por Deus, não tem nada a ver com o homem não criou. Tem pessoas que ficam dizendo é uma alucinação coletiva. Não é alucinação coletiva. O universo existe e é tão grande que é infinito, né? A ciência não consegue
saber dizer o que é o universo. São grandezas incompreensíveis para nossa cabecinha. Bilhões, trilhões de estrelas numa galáxia, bilhões de galáxias. A gente não consegue imaginar essa quantidade imensurável de planetas, sóis e galáxias que existem no universo. Existe também um mundo espiritual. Não vamos falar no mundo espiritual. O mundo espiritual é o lugar onde o espírito, nosso espírito, depois que deixa o corpo, vai e mantém a individualidade através da sua força mental. Embora o desenho aqui pareça duas coisas distintas, mas na verdade não é uma coisa distinta, é como se fosse frente e verso de uma moeda. A moeda tem frente e verso. Por isso que na Seichonoye se diz verdade vertical e verdade horizontal. Mas erram dizendo na Seichonoye tem duas verdades. Não? Existe a verdade, que é composto de verdade vertical, e verdade horizontal, que é a parte da manifestação da mente. A filosofia da Seichonoye é a filosofia Yushin de Soron, que diz assim: existe algo eternamente indestrutível e inalterável no âmago do mundo fenomênico que muda constantemente. Dr. Masaru Taniguchi denominou de Jisso essa realidade, que é algo eterno e indestrutível, e que no âmago do nosso corpo, que muda incessantemente, existe também algo inalterável e indestrutível, que é o nosso Jisso. Seichonoye mostrou ao mundo o caminho para transformar a realidade filosófica em realidade física, realidade material, ou seja, viver uma vida isenta de dores e sofrimentos, como está na Sutra Sagrada. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Mas a questão é, o que é realidade? Como viver na realidade? O que fazer para conhecer a realidade e viver na realidade, fazer aparecer no mundo terreno a perfeição da realidade filosófica, a realidade espiritual? Como transformar a realidade filosófica em realidade material? É isso que vamos ver a seguir. Mostrando de novo a figura, aqui acima está o mundo de Deus, a realidade, os Jisso, céu, reino de Deus, o caminho, e aqui o mundo terreno. A Seichonoye diz, o que a filosofia da Seichonoye diz? Existe algo eternamente indestrutível e inalterável, que é o Jisso, a realidade, no âmago do mundo fenomênico e no corpo, que muda constantemente. É a mesma coisa que Jesus Cristo disse, só que ele disse: o reino de Deus está dentro de vós. O que Seichonoye acrescentou foi que se reconhecer, ou seja, reconhecer é aceitar na nossa mente que a perfeição de Deus, a perfeição do Filho de Deus, o Jisso, a realidade, está dentro de nós. Isto vai manifestar na nossa vida, no nosso corpo, por causa da lei mental que desmanifesta aquilo que reconhecemos. Então vamos. Seichonoye trouxe o quê? Trouxe a mente aqui como canal de ligação entre céu e terra. Se você aceitar que você é filho de Deus, perfeito e saudável e feliz, esta perfeição vai manifestar na sua vida. É o que diz na Sutra Sagrada. Somente reconhecendo no interior, quer dizer, na mente, o reino paradisíaco, aparecerá no exterior, ou seja, nesse mundo, o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo na minha mente a saúde infinita, a saúde perfeita, aparecerá no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Não é reconhecer, então, algo que não existe, imaginando ser saudável.
Aí é que está a grande diferença. É reconhecer alguma coisa que existe. Essa é a diferença. Não é imaginar ser saudável. Esse é o grande problema das pessoas que não conseguem dominar a doutrina. Acha que se você ficar imaginando eu saudável, eu perfeito, fulano perfeito, isto vai manifestar. Isso é fruto da imaginação, não é fruto da imaginação. É reconhecer, ver algo que já está dentro do ser humano. Está dentro do João, do Pedro, da Maria, da minha mulher, do meu marido, etc, etc. Do meu filho, assim por diante. É reconhecer a realidade, aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom. O reino de Deus está dentro de nós, ou seja, eu sou filho de Deus perfeito. No âmago do nosso corpo, que muda incessantemente, existe algo inalterável e indestrutível, que é o nosso dissô. Você deve reconhecer, aceitar esta verdade. Isto é conhecer a verdade, que dentro de nós existe a realidade perfeita de sou. Isto significa, eu sou filho de Deus perfeito. Creio que não é muito difícil você reconhecer, eu sou perfeito. É muito melhor, sei lá, imaginar qualquer outra coisa. Eu sou perfeito. É a única coisa que tem que fazer. Eu sou perfeito. Se eu sou perfeito, eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou próspero e assim por diante. Eu sou perfeito, ponto final. Não discuta. Se reconhecer essa realidade interior, que é a nossa perfeição, o dissô, esta perfeição interior aparecerá externamente como cura de doenças, solução de problemas, conforme a projeção da mente, ou seja, a lei mental, manifesta o que reconhecemos. O professor Masaharu Taniguchi então ensina os 2 passos para manifestar o dissô, ou seja, transformar a realidade filosófica em realidade material. Teoricamente é bem fácil, mas na prática será necessário conhecer os 2 fundamentos básicos do ensinamento da Seiichi no Ie, e que hoje, infelizmente, as pessoas não transmitem. Tem medo de falar matéria não existe. O que quer dizer matéria não existe? Este mundo é projeção da mente. Tudo que nós vemos não passa de projeção da mente, não é realidade. Em segundo, que só existe a realidade, só existe o dissô, só existe Deus e tudo aquilo que Deus criou e que viu que tudo era bom, tudo é perfeito. Isto é, a perfeição. Se Deus é perfeição, tudo que Deus criou é perfeição também. Portanto, o homem é perfeito. O homem é criado à sua imagem e semelhança, é filho de Deus perfeito. O professor Masaharu Taniguchi exemplifica. Ele diz assim, não há como ver o corpo doente e ver que é perfeito. Isso é fazer de conta, né? Imaginar. No começo, eu pensava que funcionava desse jeito. Quando eu via coisa errada, eu tentava ver coisa certa. Não há como ver o errado e ver o certo. Isso seria faz de conta, enganar a si próprio, ou a reconciliação verdadeira não obtida pela tolerância nem pela condescendência mútua, ou seja, aguentar, fazer de conta que está tudo certo, está tudo errado, está dando tudo errado, mas eu fico lá, sou feliz. Não é isso. Você já é feliz, você já é saudável. Eu sou perfeito. Não preciso me enganar. Essa é a questão. Então o caminho é aplicar o método de 2 passos, como faz o Shinsokan. O que faz no Shinsokan? Faz o canto evocativo de Deus e depois diz, deixa o mundo dos 5 sentidos. Eu nego o fenômeno. Deixa o mundo dos fenômenos. Matéria não existe. Eu nego os fenômenos. Matéria não existe. Eu deixo o mundo dos 5 sentidos e penetro no mundo de Deus. Aqui onde estou é perfeição de Deus, é o mundo de Deus perfeito.
Esse é o método de 2 passos, como faz no Shinsokan. E isso você tem que aplicar esses 2 passos. O primeiro passo, então, é matéria não existe, ou seja, negar o fenômeno. Negar o fenômeno é negar o errado, o certo, a razão, eu tenho razão, eu estou certo. Tem que negar isso. Enquanto ficar brigando mentalmente, dizendo eu estou certo, fulano está errado, eu tenho razão, fulano não tem razão, eu tenho direito, você está reconhecendo o fenômeno, você tem que negar, isto não existe, ponto final. O que existe? Perfeição de Deus. Reconhecer que neste mundo criado por Deus só existe a perfeição de Deus. Se é um problema pessoal, você tem que dizer, eu sou perfeito, eu vivo no mundo perfeito. Só existe a realidade, só existe Deus, aquilo que Deus criou e viu que tudo era bom, que era perfeito. Isto é a perfeição. Quando você reconhecer, aceitar isso, esta perfeição projeta na sua vida como saúde, como felicidade, como alegria, como bem, como provisão infinita. O professor Masaru Taniguchi conta relato da avó que curou o rosto paralisado do neto. Como que ela fez? Ela aplicou exatamente isso. Esse menino, essa criança, teve um acidente, cortou o rosto, com o rosto, foi um corte profundo, cortou o nervo aqui, né? Paralisou, porque quando corta o nervo fica paralisado, metade do rosto ficou paralisado. A avó, que era da Seichonoye, ela negou, né? Negou firmemente. O meu neto é filho de Deus perfeito, não existe essa imperfeição, só existe de só a perfeição. E ela ficou dia e noite, vários dias, né? Não 1 ano nem 2 anos, mas foi mais ou menos 2 meses. Ela fez leitura da Sutra Sagrada diariamente. Os japoneses costuma se fazer diante do altar. Não que seja necessário fazer diante do altar, mas é interessante porque você se sente unido a raízes familiares. Fazia Shinsokan e fazia a leitura da Sutra Sagrada. Com isso, depois de 3 meses, o rosto do menino começou a se movimentar. E depois, 6 meses mais ou menos, recuperou todo o movimento do rosto. Quando foram examinar, constatou que tinha nascido um outro nervo. A ideia que você tem é que o nervo se grude, mas isso não acontece. Nasceu outro nervo. Pela ciência, na medicina, seria uma coisa impossível. Deus é perfeição, não existe o impossível. Primeiro você tem que negar a imperfeição, não ficar discutindo por que aconteceu, é castigo, é karma. Não existe karma, não existe pecado. Isso é coisa fenomênica, tem que negar. Quando você nega, quando você vê a perfeição que existe, né? Imaginar uma coisa, tentar forçar. Eu sou filho de Deus perfeito. Sou perfeito, sou perfeito. Isso manifesta na nossa vida. Inscreva-se na Caminhada da Prosperidade 2026, estudo da Sutra Sagrada. Não é curso de prosperidade no sentido de ganhar dinheiro, mas você pode ganhar muito dinheiro sem nenhum problema. Preencha o formulário de inscrição no link do vídeo na descrição do vídeo ou enviar e-mail para orlando@canaldaprosperidade.com. Tem um vídeo explicativo que eu gravei 2 anos atrás da apresentação da Caminhada da Prosperidade. Se você procurar no canal da Prosperidade, vai encontrar esse vídeo onde eu explico o que é a Caminhada da Prosperidade, mas é um grupo de estudo com qual finalidade? Se você quiser melhorar este mundo, sua vida, você tem que eliminar, purificar a matriz da mente, ou seja, aquilo que está gravado
aquilo que é conhecido como ilusão, como pecado, karma, e eliminar as nódoas da ilusão. Nódoa da ilusão é pó, pó que encobre a essência, a perfeição da vida. Quando o pó, fuligem, encobre seu móvel, teu carro, não deixa aparecer a essência, a beleza do carro, do seu objeto ou do móvel. Exatamente acontece com o ser humano. O pó encobre a sua perfeição interior, o Filho de Deus, e não deixa manifestar. Tem que eliminar as notas da ilusão, esses pós. Caminhada da Prosperidade 2026, então, é estudo da Sutra Sagrada. Inscreva-se na Caminhada da Prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.